Bom, minha gente, estamos oficialmente começando a nossa segunda aula. Bem, a nossa primeira aula, uma revisãozinha rápida, a gente viu sobre computador, ele tem processamento, ele tem entradas, que a gente chama de input, e ele tem saídas, que a gente chama de output. A ordem é sempre essa, input, output. A gente usa a linguagem de programação para se comunicar com os computadores, com as máquinas, na linguagem delas. Essa comunicação é feita com o compilador, né? O compilador é o que traduz de linguagem de alto nível para linguagem de máquina, em baixo nível, né? Então, qualquer dúvida da minha gente, pode me parar, pode me frear aqui. Qualquer dúvida, pode falar. Vamos lá. Então, a gente tem essas entradas, essas saídas, o compilador, e a gente tem os dados, tá? Os dados que a gente coloca como entrada. Esses dados podem ser de vários tipos, podem ser tipos numéricos, podem ser tipos textuais, texto, né? Podem ser de tipos booleano e vários outros tipos de dados. Basicamente, o que a gente vai trabalhar são esses. A gente pode fazer operações com esses dados e basicamente foi isso que a gente viu na primeira aula, né? A gente viu o comando print, que era para imprimir alguma coisa. A gente viu o comando input, que era para ter uma entrada de alguma coisa. E a gente viu o conceito de variável. Uma variável que é um espaço na memória, tá? Então, a gente tem print, o input, e variável, que é espaço na memória, tá? Os dados booleanos são os dados verdadeiro e falso. Verdadeiro ou falso, tá? Beleza. Hoje a gente vai trabalhar com conceitos fundamentais de programação. E para vocês que fizeram o curso, vão estar enjoados desses conceitos, que é o conceito de função e de estruturas de controle, tá? Alguém tem uma ideia do que seja uma função? Algum candidato? Um bloco de instruções. Uma função, ela pega um certo tipo de dado e ela faz uma determinada ação, ou retorna um determinado valor. Eu gostei dessa definição. Vê só. Para lembrar vocês, primeiro, lembra que eu falei que a gente tinha comando e a gente tinha instrução. Tem uma diferença muito sutil. O comando é um conjunto de instruções. Tá? Um comando é um conjunto de instruções. Instruções são a nível de hardware. As funções, em programação, são formas de a gente dar entradas, input, fazer alguma coisa e ter uma saída. Por exemplo, a função print. O que ela faz? A gente coloca a entrada sendo o que a gente quer imprimir, por exemplo, Olá Mundo, e ela vai retornar uma saída, que é imprimir na tela. Isso aqui é uma função, tá? Na matemática, como é que a gente define uma função? Uma função, por exemplo, f, é f de x. A gente diz qual é o parâmetro dela e o que ela vai fazer. Vamos dizer f de x igual a 2x, tá? Então, a gente define a entrada, a gente define a função, o nome da função, o que ela vai ter e o que ela vai fazer. Não é assim que a gente define uma função na matemática? Isso. Então, basicamente, a gente tem uma maquinazinha que a gente tem um conjunto de entradas, tá? O conjunto de entradas que a gente pode dar o nome de x. A gente tem um processamento, que é, no caso, a nossa f. E a gente tem o conjunto de saída, que, no caso, é os 2x, tá? Todo mundo tá claro para todo mundo isso, né? De função, acho que todo mundo aqui tá de boa, né? Nessa relação. Então, como é que a gente faz isso no Python? Bem, para fazer isso no Python, é bem simplesinho. Vou abrir aqui o terminal. Lembrando que eu estou no Linux. Pessoal, se vocês estiverem achando pequena letra, vocês avisam, tá? Então, ó, em Python, a gente diz que para definir uma função, a gente coloca isso aqui def, tá? Primeiro a gente chama o Python, né? Estamos dentro do Python. Beleza. Para a gente definir uma função, a gente diz que eu estou definindo uma função. Literalmente, def é de definir. E eu vou dizer que a minha função vai ser uma função f que recebe um x, tá? Tranquilo? Beleza. Estou dizendo que eu tenho uma função def, tá? Ela chama f e ela recebe o x. Aí, para dizer que é uma função, a gente coloca esses dois pontos, tá? Então, tudo que tiver depois desses dois pontos, a gente dá um enter, vê que ele já coloca para mim aqui no terminal esses 3 pontinhos. Quer dizer que está dentro dessa função. Então, o que é que eu quero que ela faça? Eu quero que ela some, tá? Então, eu quero que ela faça um print, por exemplo. Quero que essa minha função faça um print de 2 vezes x. Vou fazer aqui no Colab. Então, ó, vamos lá. Def, o nome da função f de x, 2 pontos, print 2 vezes x. Pronto. Eu defini a função, estou carregando. Estou dizendo que existe uma função f que ela faz print 2 vezes x, tá? Tá que ele não fez nada. Por quê? Só defini a função, tá? Só defini ela. Eu não sei por que deu erro lá no compilador do Python, mas enfim. Então, se eu quiser usar ela, eu coloco, ó, f de 2, por exemplo. Aí ela me retorna 4.
tá? Eu tenho uma função mesmo, é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, eu tenho a função f de x é igual a 2x. Eu fiz um input, fiz um processamento, que é a f, e tenho um output, que é o 2x. Depois desse def aí, você não põe 2 pontos, nada não, né? Só a letra DEF, né? Espaço fx. Def, espaço, o nome da função e o parâmetro que vai nela. Certo. Certo? Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu isso? Vamos dizer que eu queira colocar uma letra. Aí ele faz a operação com a letra. A gente não tem um conjunto definido de dados que podem entrar numa função. Pode ser qualquer dado. Professor, no caso, se eu quisesse fazer no VS Code, essa mesma funcionalidade aí, no caso, definir a função, botar o print, eu teria que definir uma entrada antes para o X? Não. Caso você queira fazer no VS Code, por exemplo. Deixa eu abrir uma nova tela para vocês. Bem tranquilo, né? Bem intuitiva a ideia de função. Vale também lembrar algumas boas práticas em relação à função, seriam coisas como, por exemplo, onde a gente passa nossos parâmetros, né? Como o José passou ali para a função f, a gente tem o parâmetro x, que seriam nossas entradas. Então, dependendo da função que você tenha, o tipo de aplicação que você quer gerar, você pode ter vários parâmetros, sabe, de entrada. Então, nesses casos, muitas vezes é melhor você criar uma nova função, você dividir essa sua função em talvez 2 ou 3 ou mais, onde cada uma delas vai realizar uma função específica. E lembrando também que vocês podem utilizar funções dentro de funções. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função f de x, que ela printa esse valor aí, que ela faz somente printar. E eu tenho outra função g de x, que ela soma os valores. Então, eu posso chamar essa função g de x dentro da minha função f de x, entendeu? Posso sim, eu vou mostrar. Para quem perguntou se fosse fazer no VS Code, vê só, eu criei um arquivo f.py, aí você faz a mesma jeito, ó, def, tá? Espaço, f, aí eu coloquei o x, 2 pontos, dou um enter. Veja só que ele fez esse espaçozinho aqui, esse espaço é importante, chama indentação, tá? Tem que estar dentro dessa indentação. E eu vou colocar print 2x. Aí já, tá vendo quando eu dou enter ele fica aqui. Isso aqui eu estou dentro da própria função ainda. Para eu sair dela, eu tenho que voltar para o começo. Então, 2f de 2. Tá? Então, eu posso definir em qualquer lugar. Vou salvar isso aqui e vou chamar Python 3f.py. Do mesmo jeito, tá? Entendido? Beleza. No caso, se eu estivesse naquela mesma linha do print, eu ainda estaria definindo os dados para a função, no caso. Isso. Se você tiver... Isso se chama indentação, tá? O código vai entrando. Chama indentação. Massa, beleza. Valeu. Tá? Eu poderia fazer aqui também, ó. Tá aqui, eu volto f de 3, 6. Tá vendo? Se eu fizer ele aqui para dentro, ele não executou nada. Você colocar aqui, aí que ele coloca, tá vendo? E ele vai dar um estouro na pilha. Deu um erro. Por que ele deu um erro? Vou explicar isso agora a vocês. A gente tem a função, tá? Ela processa. Toda função, ela é colocada na memória do computador, tá? Então, o que acontece? Quando você chama uma função, f de 2, por exemplo, você tem um espaço na memória que você manda, esse espaço vai executar f de 2. Quando você chama f de 3, aí você coloca, esse espaço vai executar f de 3. E sempre ele vai empilhando. Por isso que a gente chama que esse espaço na memória é a stack, a pilha, tá? Tem um site muito famoso, que é o Stack Overflow, que é quando você coloca muitas funções nessa pilha, que ela vai crescendo a um momento que ela estoura. Não tem mais espaço. Aí dá esse erro. Foi o que eu fiz. Eu fiquei chamando várias vezes essa função, e ela foi colocando dentro da pilha e estourou a pilha. Vocês entenderam isso? Beleza. Então a gente já sabe como é que define uma função. Mas a gente tem algumas práticas para definir essas funções. Tá? Como falei, uma função é uma regra lógica que tem um espaço na memória atrelado. No Python, a gente define a função def, a gente coloca o nome da função, o parâmetro e o retorno. O que é esse return? Return a gente estava usando só o print, não foi? Aqui tem uma coisa diferente que apareceu. Esse return é para dizer o que eu quero que saia da função, tá? Eu não preciso imprimir. Eu fiz o mesmo código no Colab, depois do print não mudou nada. Vamos ver o que tu fizesse. Aqui, deu print, definiu 2 pontos, tu tem que colocar para fora. Se tu colocar assim, ele roda. Se tu colocar assim, alinhado com print, ele não roda. Entendeu? Por que isso? Vamos lá. É o que eu estou falando. Dentro da função, a função é uma caixinha. Ela só vai conhecer o que está dentro dela, definir dentro dela. Esse return é o que você quer tirar dentro da caixinha.
Vamos lá, vamos fazer. Fazer a mesma função que a gente tinha. F de x, tá? Retorne 2x. Beleza. Se eu chamar a f de x, agora, ó, f de 2, ele printou aqui. Mas se eu chamar lá no VS Code e fazer a mesma coisa aqui, ó, em vez de print, colocar return, ele não vai printar. Por quê? Isso aqui é um dado agora, tá? O return, ele vai tirar para fora. Você está dizendo que existe um dado aqui. É o valor que a função retorna. É como se eu estivesse pegando o print, eu faço assim, ó. Quando eu faço o print, eu dou o dado, certo? Eu processo, tiro a saída e mando imprimir ainda. Pega essa saída e imprima. Quando eu digo return, ele só vai pegar esse valor aqui, tá? Vocês estão entendendo? Ou seja, ele tá pegando o dado e tá passando pro seguinte. Se o seguinte vai fazer alguma coisa, depende do seguinte. O seguinte seria uma função ou então uma variável. Se ele não tá retornando para ninguém, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aí o que eu posso fazer? Eu posso dizer, olha, saída, uma variável, recebe f de 2. E eu vou imprimir saída. Print saída, tá? Agora foi. O retorno da função, você está pegando o valor da função. Eu posso retornar valores e eu posso executar coisas dentro da função. E o interessante aproveitando aqui o espaço, né? O legal do uso de funções é a questão de reusabilidade. Pois, por exemplo, sei lá, digamos que antes, sem o conhecimento de funções, a gente teria que fazer uma soma linha por linha, entendeu? Então, sei lá, ia pegar, declarar 2 valores, pegar, sei lá, botar 2 inputs e ficar repetindo esse processo. Então, agora a gente pode só chamar a função e passar os 2 valores em si. Então, ele traz essa noção de reusabilidade. E também a gente vai poder chamar essa função em qualquer parte do código, né? Então, o Python, como ele tem um tipo de leitura dinâmica, ele vai lendo a maneira como você vai colocando, ou seja, de cima para baixo, que você escreve seu código. Então, você pode estar declarando sua função e chamando ela em qualquer parte do código. Isso é uma coisa bem legal. Então, como o Elcio estava dizendo, a gente tem uma função, a gente pode definir essa função e chamar ela em qualquer outro lugar, tá? Qual a ideia de você trabalhar com funções, tá? As funções, elas podem ser sem retorno, tá? O que é isso? É uma função que você executa alguma coisa, como essa daqui, ó, para printar. Ela é uma função sem retorno. A gente fala que o retorno é vazio, void, tá? Retorno void, vazio, quando a função é sem retorno, tá? Na prática não existe função sem retorno. Ou ela retorna vazio, ou ela retorna algum dado. Mas quando a gente não executa nada que a gente explicitamente manda retornar, é um retorno vazio. Vamos lá. Escreva um programa que receba o input do nome, o peso, a altura de uma pessoa e construa a frase dando uma saudação à pessoa e mostrando seu IMC. Então, vamos fazer essa função. Alguém tem ideia como é que faz? Solicita as 3 informações com 3 variáveis e cria uma função. Ó, vamos lá, vou colocar assim, ó, def calcula IMC. Ela vai receber o quê? Ela vai receber o nome, vai receber o peso e vai receber a altura, não é isso? Ele vai printar, ó, print, olá, nome, print, o seu IMC é. Aí a gente tem que calcular, né? IMC. Para a gente poder fazer esse cálculo, vamos calcular ele primeiro. O IMC, como está dizendo aqui, ele é calculado, IMC ele é calculado, meu Deus, IMC é calculado pelo peso dividido pelo quadrado da altura. Pronto, defini a função. Está definida. Agora a gente tem que usar. Vamos descobrir quem é o nome. O nome vai ser o input, digite seu nome. Digite seu nome. O peso vai ser o float, porque a gente tem que passar para o cache do dado, né? Porque sempre que tem um input, o input ele é um string, digite seu peso. A altura, digite a sua altura. Até aqui, tudo bem, minha gente? Todo mundo entendeu isso? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza? Tá tranquilo, né? Então, eu vou chamar, ó, calcula IMC, nome, peso, altura. Ele executa. Digite seu nome, José. Digite seu peso, 60. Digite sua altura, 1,82. Olá, José, o seu IMC é 18 pontos, sei lá das contas. Alguém tem alguma ideia de como eu posso melhorar esse código? Esse código ainda não tá bom. Alguém tem alguma ideia? As casas decimal. Também. Mas eu não preciso passar esse nome e esse peso aqui, vocês concordam? Posso fazer assim, ó. Pega isso que tá aqui dentro e coloca aqui, ó. Ó, vê que dá um erro aqui, ó, porque não tá tudo na mesma indentação. Então, ó, lembra de deixar tudo na mesma linha. Alguém sabe dizer por que esse código é melhor do que aquele outro que eu tinha feito? Porque, ó, se eu quiser chamar calcula MC 2 vezes, eu chamo.
e ele vai pedir de novo, ó, digite seu nome, José, seu peso, sei lá, 90, 80. Aí ele calculou. Agora ele já vai calcular de novo. Aproveitar os inputs. Isso. Aproveitar código fica mais simples de compreender. Todo mundo entendeu isso aqui? Foi o que eu fiz? Sim. Você não vai precisar digitar o código de novo, né? Você vai Isso. chamar a função e já tem tudo. Tranquilo aqui, né? Isso aqui é uma função que não tem retorno. Tá? Ela é uma função sem retorno. Eu vou parar aqui. Ela é uma função sem retorno. A gente pode fazer uma função com retorno. Tá? Como assim? Essa mesma função aqui, calculei MC, com retorno. Como é que ela ficaria? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Vou fazer o mesmo def, calculei MC. Tá? Ele vai ter as mesmas saídas, só que agora eu não quero imprimir aqui dentro. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte do código. Fiz a mesma coisa até então. A única diferença que eu vou fazer vai ser, ó, return IMC, tá? Aí qual a diferença? A diferença é que eu posso dizer, ó, IMC1, ó, se eu quiser fazer as médias do IMC de duas pessoas, então, ó, eu faço IMC1, aí cal IMC, IMC2 recebe cal IMC, e a média recebe IMC1 mais IMC2 dividido por 2. Eu posso printar a média. Entenderam a diferença desse código para esse? Todo mundo entendeu? Toda função em Python, ela tem uma coisa chamada escopo. Não entendeu, Severino? Vou explicar de novo. Vê só. Aqui, a gente fez esse código ser executado. Tá? Até aqui eu acho que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu aqui que eu pedi o input do nome, pedi o input do peso, o input da altura e calculei o MC. E mandei dentro da função imprimir. Aqui eu não estou fazendo retorno nenhum. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando ao nome, o peso e a altura, tá? E estou guardando o IMC, retornando esse valor. Então, quando eu retorno esse valor, IMC, eu posso guardar ele em algum lugar. No caso, eu estou guardando dentro de IMC1 e de IMC2. São variáveis agora, são números, tá? Vou executar aqui para vocês verem. Digite seu nome, José, peso, 90, sei lá, 1,90. Aí ele vai pedir de novo. José novo, vou colocar agora 60... Eita, 600. Putz, 1,43, 1,45. Pronto. Ó, aí ele calculou aqui a média dos dois IMC. Ele calculou o IMC1, calculou o IMC2, fez a média e mostrou a média. Eu estou pegando só o dado do IMC que eu calculei. Deu para entender agora? Ele pede duas vezes porque você colocou o IMC1 e 2, né? Porque eu chamei ele duas vezes. Ó. Calque 1, aí calque IMC de novo. Chamei duas vezes ele. Tem como listar essas médias? Foi isso que eu entendi, Severino? Pois sim, professor. Tem como listar essas médias para a gente saber quem é a 1, a 2 e a 3, por exemplo? Tem como, você pode imprimir o MC1 e o MC2. Posso imprimir, ó. Você pode colocar aqui, vir, ó. Pediu, aí você printa. MC1, você pediu, print, e MC2. Eu vou tirar para pedir o nome, que aqui fica irrelevante, né? Vamos lá, digite seu peso, 90, 1,80. Aí ele printou o primeiro MC. Aí agora eu vou de novo. 80, 1,60. Aí, ó, printou o IMC2 e fez a média dos dois. Essa aí, entendi. Entenderam? Beleza. O teu não foi... Acho que foi... Você tentasse aqui, ó, dá uma olhadinha se tá tudo identado. Isso aqui vai ficar disponível para vocês testarem depois, tá, minha gente? Para vocês verem. Deu um erro. Depois tu olha com cuidado e vê o que pode ter sido. Mas bem, isso aqui é sem retorno, com retorno, tá? A função, ela tem um escopo. Isso aqui é um pouquinho chatinho de entender. O que é o escopo de uma função? Basicamente é o seguinte. Se eu defino uma função f de x, retorna 2x, tá? Eu só consigo acessar os valores dela dentro dela mesma, como se fosse uma caixinha. Essas caixinhas a gente chama de escopo. Escopo é a caixinha da memória que a gente pode acessar. Existe um escopo que é o maior de todos, que é o global, tá? O que está no escopo global, todo mundo pode acessar. O que está no escopo interno, a gente chama de local. Só a função local pode acessar, tá? Isso a gente chama de escopo. Vamos para um exemplo. Escopo local. Vejam só. Eu tenho minha função. Eu tenho x recebe 10 lá dentro. E print x, tá? Eu posso printar o x fora dessa função? O que é que vocês dizem que vai dar? Vai dar erro, porque ela só existe dentro da função. Existe dentro da função, tá? Então isso aqui é o escopo local. Ela só existe dentro da função, essa variável. Já se eu fizer dessa forma, defino um y, printo o y lá dentro, o que é que vocês acham que vai acontecer? E print y fora. A função ela vai buscar no escopo local, não tem. Depois ela vai buscar no escopo global e vai printar o que está no escopo global. Exatamente. Muito preciso. Muito preciso a resposta. Exatamente isso. Vamos lá, vou fazer aqui para vocês verem. Se eu fizer, ó, def f, tá?
e colocar assim, ó, x recebe 10, tá? E fazer assim, x, print x, ele vai dar um erro, porque ele não sabe quem é x. Só quem sabe que é x é a função, tá? Ele não sabe quem é x, só quem sabe é a função, é o escopo da função. Agora, se você colocar o x aqui fora, x recebe 10 aqui fora, pedir para imprimir x, chama f e pedir para printar x fora, ele printa 2 vezes, porque ele consegue saber quem é o x. Entenderam? A primeira ele não imprimiu porque ele não sabia quem era x. Essa segunda pode falar, Misael. No caso aí, a primeira seria porque o x é igual a 0, né? A primeira Não, ele não x é igual a imprimiu. 10, né? Ó, a primeira ele não imprimiu porque ele não conhece x. Ele não conhece x. Quem conhece x é a função. O escopo global não conhece x. A segunda ele imprimiu porque o x está no escopo global, então todo mundo conhece, beleza? Entendi. É que tu tá Então, chamando na a primeira- função f, Pode falar. tá chamando a função f, aí na função f tem um print. Aí ele vai e executa o 10, não é isso? Aí depois ele tá chamando o Isso. print de novo, por isso que tá fazendo 2 vezes os 10 aqui embaixo. Né? Isso. Mais perguntas? Pode perguntar. Professor, me chamo Emerson, deixa eu fazer uma pergunta. Eu ainda não entendi a diferença do return para o print, entendi ainda. Vamos voltar lá. Quando você faz o print, você está executando no, agora que você sabe que é escopo, no escopo da função, tá? Não tem como, por exemplo, quando eu fazia assim, ó, esse x aqui dentro, tá? Como é que eu faço para pegar esse x que está só dentro do escopo dessa função e trazer para o escopo global? Para isso a gente usa o retorno. Aí agora eu posso atribuir a um x para ser o f e posso printar ele. Porque agora eu estou tirando do escopo da função e trazendo para o escopo global. Por isso que a gente usa o retorno. Entendeu, Emerson? Entendi. Obrigado. O print, ele acontece no escopo local. Não tem como tirar para fora. O return, a gente tira do escopo da função e leva para o escopo global. Por isso que a gente usa o retorno. Mais alguma pergunta? Tem como criar uma função que não faça essa busca no global? Olha, veja. Ele sempre vai buscar. É o compilador do Python. Porque é tudo na memória. Tudo é empilhado na memória. Todas as variáveis vão estar na memória. Certo? Mas existe uma coisa também chamada shadowing, que, por exemplo, se na função você passar um x, vai haver a sobrescrita, entendeu? Então, são duas variáveis com o nome de x, entretanto, elas vão ser basicamente coisas diferentes. Então, pode terminar a explicação, se José, se quiser. Aí, era o que eu ia falar agora. Vê só. A gente tem que ter cuidado com essas coisas de usar escopo global. Por quê? Vejam só. Se eu coloco isso aqui, tá? Ele vai printar quanto? Ele vai printar o 10 ou vai printar o 11? Então, olha, eu vou até tirar isso daqui. O 10. Ele vai printar o quê? Por quê? Por conta que ele está reconhecendo o x já como 10. Então, você colocando dentro da função, só a função vai estar reconhecendo o x igual a 10 mais 1. Esse escopo, então, ele está entendendo como duas variáveis diferentes. Ele vai pintar 10 porque você não está chamando a função hora nenhuma. Agora, se eu fazer assim, ó, f, ele continua printando 10. Agora, se eu atribuir de novo o valor de x, aí ele passa a ser 11. Se eu colocasse o printf, print, no lado do x eu botasse a função no print. Sim? Não, é isso. Aí vai imprimir 11 e 10. Porque esse x é diferente desse daqui, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem alguma pergunta, Leandro? Professor, uma função pode retornar 2 valores? Era o que eu ia falar agora. Pode sim. Por exemplo, vamos dizer que eu queira retornar aqui... pode. Vamos lá. Vamos fazer uma função que ela seja bidimensional, tá? Tem um x e um y, tá? E eu quero fazer a soma desse x e desse y mais 1 e retornar esses valores. Então, eu vou fazer, ó. O x vai receber x mais 1. Aqui é onde os matemáticos morrem, que isso matematicamente não faz sentido. Y recebe y mais 1. Tô no erro de alguma coisa aqui. Vamos lá, soma. Pronto. Aí o que eu faço para retornar esses dois valores? Você coloca return, do mesmo jeito. Aí você coloca x, vírgula y. Tadã! Vamos executar e ver o que acontece? Aí ele retorna numa estrutura de dados que vocês vão conhecer lá na frente, que chama tupla. Tá? Não se preocupe com isso agora, mas tem como fazer. Você vai estar retornando dois valores. Você pode retornar mais até. Tem como criar uma variável que não pode ser mutável? Tipo, uma constante que não pode ser mudada. Aí você quer criar uma variável que não pode ser reatribuída depois. Tem como? Se eu não me engano, é assim que faz. Tem sim. Normalmente, a gente coloca uma variável que é uma constante com um nome tudo maiúsculo, pi, 3.14. E a gente não mexe nela, geralmente. Tem como atribuir, forçar para que o Python deixe constante? Tem.
Mas eu não recomendo fazer isso no Python. Tá? Beleza. Não recomendo. Porque o Python ele é fracamente tipado. Então, os tipos não importam muito no Python. Aí você pode acabar quebrando seu código em algum lugar. Se você for usar alguma coisa constante, usa de coisas que já estão prontas, tá? Biblioteca, né? Biblioteca ou de qualquer outro lugar. Mas tem como fazer. Alguém perguntou alguma coisa? Tá vendo, professor? Estou ouvindo. Tem como a gente fazer, por exemplo, assim, o A ser igual a 3 elementos, 1, 2 e 3, e o B também ser igual a 3 elementos, e eu somar esses dois? Somar o A com o B? Deixa eu ver se eu entendi. Tu No quer lugar de um A... X, Y e Z, por exemplo. 1, 2 e 3. Tem. Aí depois fazer o outro B, né? Também X, Y e Z, 3, 4 e 5, e somar eles dois. E dar a soma só do X, só dos Y, só dos Z. Tem sim. Isso a gente tem como fazer, mas eu não vou mostrar para vocês agora, que vocês vão precisar de um conceito que vocês vão ver na próxima aula. Tá? Soma de listas, soma de vetores. É isso que tu tá querendo. É mais ou menos o mesmo. Vocês vão ver isso mais na frente. Segura o coração que vocês vão ver. Vamos aprender primeiro o conceito de função. Tá bom. Segura o coração que vocês vão fazer. Mas eu vou questionar vocês mais uma coisa. E se eu não souber quantos parâmetros eu vou passar aqui? O que eu faço? Vou poder ter N parâmetros. Você pode pedir para ele receber N parâmetros. Se não me engano, é com asterisco, né? Você coloca um asterisco e coloca o nome do parâmetro que você quer que ele vai. Aí você recebe N parâmetros, tá? Tem um jeito que é uma forma que, para quem está começando, pode fazer mais sentido. Eu posso inicializar todos os parâmetros zerados. O que é isso? Se eu não passar nenhum valor aqui, ele começa com um valor zero. Ele deixa por padrão, tá? Aí você faz a tratativa de dados. Assim funciona também. Dúvidas? O que faz o asterisco? O asterisco, ele basicamente permite que você consiga colocar N parâmetros aqui. Em vez de eu fazer isso daqui, eu faço assim, ó. Qual foi o que ele deu? Tá. É porque ele aqui vai ser uma tupla também. Eu vou printar só o N, tá? Você tem que desempacotar, né? Tem que desempacotar, mas para facilitar para vocês, eu vou printar só o N. Tira o return, faz assim, tá? Pronto. 1, 2. Os valores que eu dei. Ele vira uma estrutura que é uma tupla, tá? Vocês vão ver isso com calma, mas dá para fazer assim. E aquele nome... desculpa. Aquele nome que aparece embaixo. Nome? O quê? Isso. Ele é um tipo de dado. O que é um tipo de dado? O que esse tipo de dado faz? Você pode ter o dado, tem o espaço da memória, certo? Aí você tem um dado aqui com 13. Você tem um dado aqui com 22. Todos esses outros espaços da memória que não tem nada, tá em nome. Que é nada. Obrigada. É o nulo de quem conhece já Java, tá? Mesma coisa, não é nulo. É o nulo, um dado nulo. Que não é zero. Não existe. Ô, José. Oi. Nesse caso, se você não colocar esse print e utilizando a função, colocar só esse print de x, ele vai buscar primeiro no global, né? Ele vai pegar o global, porque ele sabe quem é 10. Certo, tranquilo. Tá? Para que isso serve? Isso, quando vocês forem programando, vocês vão acabar se confundindo nas variáveis. Então, coloquem nome de variáveis que vocês entendam. Cuidado para não misturar escopo global com escopo local. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Principalmente quando a gente começar a trabalhar com o próximo conteúdo, que são estruturas de condicionais. Para a gente não misturar. O que é local, o que é global. Vocês entenderam, minha gente? Que é? Tá tranquilo? Vou lá mais uma vez, para vocês entenderem. Quando você declara uma função, uma variável dentro de uma função, ela está no escopo local. E ela é só usada dentro do escopo local. Quando você declara uma variável fora, é um escopo global, e ela pode ser usada por todo mundo. Isso. O escopo local é um subconjunto do global. Mas ele só pode ser acessado localmente. Alexandre? Oi, bom dia. Frisar mais ou menos isso que o Milton falou aqui no chat, que no caso, se fosse para que usa uma informação só em um determinado local, a gente usaria esse específico nesse subconjunto. Isso. Aí se fosse usar em várias partes do código, aí seria melhor a gente colocar ela globalmente, porque assim iria diminuir a quantidade de memória que eu estaria utilizando na hora. Não seria isso também? Isso. Aí é o que eu falei. O que é que define um escopo? A indentação, tá? Porque a indentação é esse espaçozinho que tem. Então, quanto mais espaço você estiver colocando... Ó, tá vendo quando eu dou um tab aqui, ele entende como erro. Por quê? Ele entende que não está no mesmo escopo esse retorno. Ele está retornando nada, não conhece esse X. Então, vocês podem acabar tendo algum erro, porque, ele não está no mesmo escopo, então ele não sabe quem é. Então, quando eu volto, agora ele conhece. Tá? Então, Perdão, José. Tarsila levantou a mão aqui. Pode falar.
Bom dia, estão me escutando? Tô sim. José, a pergunta do escopo que eu não consegui entender é o objetivo para que ele serve. Ele vai servir um código grande, complexo, com várias partes, ou eu posso construir aleatório e como é que eu chamo ele dentro da construção? Então, é isso que eu tô falando. O escopo, ele é definido pelo espaço que você dá, pela indentação. Então, Mas qual é o objetivo dele? É para você, o código, quando o código você constrói o código, ele já nasce com o escopo. Então, você tem que saber em qual escopo você está trabalhando. Seria assim, o roteiro que o programa vai seguir, é isso? É, o roteiro que o programa vai seguir. Então, você tem que ter esse controle, o que é que você vai fazer no código. Tá, e esse global e este local é uma variável externa que vai ser usado em um comando interno. O escopo local é uma variável interna da função, que ela vai ser só usada dentro da função. Para você tirar da função, aí você tem que mandar o retorno, para ela sair do escopo local e ir para o escopo global. Então, seria um código dentro de um código, é isso? É um código dentro de um código. Tá. Agora eu Entendeu? entendi. Essa parte Aí sim. o problema é que eu estava falando, se você não define o escopo na hora, por exemplo, aqui, você coloca o X para cá, para fora, você deu uma indentada, ele acha que o X está em outro escopo, aí dá um erro. Então, o espaço já define, dá o espaço no teclado, já define já que eu mudei o código. Já define o roteiro do meu código. Tá, tô entendendo. Entenderam? Agora sim. O Wagner levantou a mão também. Pode falar, Wagner. Estão conseguindo me ouvir? Então, sim. Pronto, é só para ter certeza, porque como eu não tenho microfone, é o áudio do próprio notebook. Eu só vou transmitir a forma que eu entendi, não sei se pode ser útil e pode ser corrigida se tiver algum equívoco também. Pode falar. Eu entendi da seguinte maneira, o escopo local, como ele vai guardar informações que são usadas somente pelaquela função, já que foi digitada no escopo dela, ele tem um grande benefício no sentido de que a gente pode usar as mesmas notações, as mesmas variáveis para muitas funções. Um exemplo, eu posso usar uma função f de x e no escopo local dela usar o x como variável. Quando eu for trabalhar com uma outra função g de x, eu posso manter o x como variável e isso não vai gerar conflito, porque como cada uma está no seu próprio escopo local, ele só consulta ali e não gera conflito nenhum. Aí eu acredito que isso é um benefício notacional, porque a gente não tem que ficar criando, porque caso tudo fosse global, aí eu ia ter que, para uma função f de x, usar uma variável, e aquela variável não poderia ser usada mais por nenhuma outra função, para não haver confusão. Então, eu acredito que essa é a vantagem. O escopo global vai ser usado por todo o software e todas as funções, enquanto o escopo local vai ser usado só naquela função, e aí eu posso repetir notação sem confusão. E é como eu estava falando aqui, ó, veja só, sempre vai ser assim. O escopo, ele é definido pelo espaço. Então, você tem um código, tá? Aqui, nessa linha, que está executando essas instruções. A partir do momento que você dá um espaço, ele cria outra linha de código, outro código, que ele vai executar aqui nessas instruções, que é definido pela indentação. Tá? Então, o código, ele vai executar como? Ele vai executar essa linha, essa linha, essa linha, chegou nesse lugar, aí ele vai para dentro desse escopo. Ele executa cá. Se você não mandar nada para fora, as variáveis morrem aqui. Se você colocar um retorno, aí você pode usar ele para voltar para o escopo que você estava. Ponto perfeito. Entenderam? Eu acho que agora ficou claro para todo mundo. Então, a indentação é isso. Quais são as regras de indentação? Tem que ter consistência. Não dê um espaço no canto. Não façam isso aqui, ó. Estou escrevendo uma coisa aqui, dou um espaço. Ó, dei um espaço aqui, mas não dei aqui. Eu tenho que dar aqui, tenho que dar aqui. Aí, ó, qual é o espaço que eu dei? 1, 2, não sei. A mesma coisa aqui, do def. Eu posso fazer assim, tá dentro de um escopo. Ó, ele vai reconhecer que está dentro do escopo. Mas aqui não está. Aí eu volto. Aí tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque senão o código de vocês vai estar certo e vocês não vão conseguir executar o código. Por quê? Se deram um espaço, aí já está fora do escopo. Aí aqui, ó, por exemplo, aqui, o print agora está dentro da função. O print agora está fora da função. Foi só um espaço que mudou. Entenderam? Então, tenham consistência, tá? E é obrigatório ter o escopo. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá todo mundo confortável? São 4 espaços por padrão. Vamos lá. Tem um desafio para a gente agora, tá? A gente quer construir... Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém já viu isso? Alguém já fez isso alguma vez? Indicador de nível. Isso. Se a gente quisesse construir um código, tá? Para esse indicador de nível de caixa d'água, como é que vocês fariam? A gente tem um sensor que mede o nível da água. Queremos criar um programa que leia o valor do nível da água. Baseado nesse valor, imprima uma mensagem indicando o status do nível da água, tá? Qual seria a sugestão de vocês para esse programa? Criar uma função com a condição que quando a água atingir aquele nível, retorne a porcentagem, né?
Isso. Para quem falou aí condição, é porque fez o joguinho e terminou o joguinho. O que acontece? A gente pode primeiro, vamos pensar o que a gente vai fazer. Vamos fazer o que a gente chama na programação de pseudocódigo, que é um código falso. É o de faz de conta. Então a gente vai ter um sensor, né? Aí, se o sensor, vou colocar assim, valor do sensor. Se o valor do sensor, ou melhor, leitura sensor, deixa eu apagar aí. Leitura sensor. Então, se a leitura do sensor for igual, se a leitura do sensor for igual a, vamos dizer, 10, certo? Que aqui o programa pede a porcentagem, né? O nível da água. Então, return, imprima, o nível é 10%. Eu estou dizendo, eu vou fazer a leitura do sensor. Se a leitura do sensor for igual a 10, imprima o nível a 10. Se a leitura sensor for igual a 20, imprima o nível é 20%. Tranquilo? Alguém sabe como é em inglês a palavra se? If. Então, basicamente, o que a gente pode fazer, a gente cria essa leitura sensor, que vai ser um input. A gente traduz esse se para if. Esse a não precisa. E o código está quase pronto. O imprima vira print. E é basicamente esse código. Vamos fazer? Vou fazer aqui. Primeira coisa, vou definir a função que recebe o nível. Calcula nível. Ele recebe o nível, né? Do sensor. Então, se o nível for igual a 10, se o nível for igual a 10, 2 pontos. Ele indentou, isso quer dizer que eu estou dentro de outro escopo, certo? Dentro do escopo do if. Se isso for verdadeiro, eu printo o nível é 10%. Se o nível for igual a 20, imprimo o nível é 20%. Entenderam essa função aqui? O que eu estou fazendo? Alguma dúvida do que eu fiz? Não. Não entendeu? Beleza. O if é se. Se o nível for 10, imprima o nível é 10. Se o nível é 20, imprima o nível é 20. Professor. Pode falar. Oi, professor. O que acontece se não for 10 ou 20? Nesse caso, se for 15, por exemplo. Nada? Nada. Porque eu não estou dizendo nada para ele. Vamos chamar essa função. Calcula nível. Ele precisa de um nível, né? Para poder ser chamado. Nível. Só que eu não tenho esse nível. Então, eu vou pedir um input. O nível é igual a... Vou dizer que é um inteiro. Input, nível. 2 pontos. E vou chamar aqui o programa. Nível. Coloco 10. O nível é 10%. Executar de novo. Nível, 90. Nada. Não mandei fazer nada. Só se criasse uma condição, se tivesse entre 2 níveis, falar, tá entre nível 10 e 20. Ou esse caso... Aí onde surge se a leitura for 10, se a leitura for 20 e se não, imprima o próprio nível, por exemplo. Esse se não, eu estou dizendo, se não for isso, é isso. Faça qualquer outra coisa. Que na programação é else, tá? Então, se o nível é 10, se o nível é 20, se não, print. Não conheço esse nível. Conheço. Nível. Vou colocar agora 90 de novo. Não conheço. Colocar 80. Não conheço. Entenderam? Então, se eu tivesse um valor, 0 vazio, 500 na metade, 100 cheio, 1000 cheio, né? Se a gente fosse colocar os valores, para passar o valor do nível. Então, a mesma coisa. É só alterar aqui, entendeu? Código. Então, se eu coloco 0, aí só falo vazio. Se eu coloco 500 na metade, se for if nível igual a 1000, cheio. Else, a gente pode imprimir aqui. Valor do nível incorreto. Faltou só um 0 ali, professor. O senhor colocou só 100. Valeu. Então, mais uma vez eu estou pedindo o nível, calculando o nível. Nível, 0, vazio. O que foi que deu errado aqui? Que ele imprimiu 2 vezes. Vazio e valor incorreto. O que houve? É porque o else tá no último if. Quem falou? Foi Guedes, o mesmo que fez a pergunta lá do motorzinho. Pronto. E aí? Como é que vocês acham que se resolve isso? Adicionando o conceito do elif. Exatamente. Quem não sabe o que é elif é o seguinte. Quando a gente executa o if, ele analisa um a um. Analisa esse, tá? Todos. Independente se esse aqui for verdadeiro, ele vai executar. Se esse aqui for verdadeiro, ele vai executar. Se esse aqui for verdadeiro, ele vai executar.
E se for falso, ele vai executar o else dele, de qualquer forma. Se for falso, ele vai executar o else. Se for falso, ele vai executar o else, tá? Se a gente não quiser que isso aconteça, tá? A gente coloca o elif. Qual a diferença do if para o elif? O elif, ele só executa até achar um verdadeiro. Ele vai caçando até achar o verdadeiro. Quando ele acha o verdadeiro, ele não executa mais. Deixa eu salvar aqui. 0. Agora foi salvarzinho. Entendido? Dúvidas? Tem uma dúvida sim. Esse elif aí, eu não conhecia não. Eu conhecia o else if. Dá erro? Só para perguntar. Eu vou usar o if. Dá erro? Bora ver. Quais são suas apostas? Não, eu quero saber se eu botar o if lá em cima e depois eu botar o else if logo depois. E eu colocar no else if. Ó, primeira coisa aqui. Sempre o if e o else sempre tem que andar junto. O else pode não existir, mas o if tem que existir obrigatoriamente para existir o else e o elif. Então sempre tem que ter um if, tá? Se eu inverter a ordem, o programa ele executa de cima para baixo. Então ele vai tentar executar um elif sem um if, aí ele dá um erro, tá? Então, professor, eu acho que o que o rapaz quis dizer anteriormente é que você vai começar com if, mas no lugar de colocar esse elif, colocar esse if, acho que ele colocou aqui. Isso. Else if, assim? Isso. Ah, tá. É porque tem no Java else if, né? Isso aqui dá erro, tá? Isso aqui não existe no Python. Mas esse elif seria uma abreviação desse else if? É a mesma coisa. Tá. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa do else if, de outras linguagens de programação. Ele executa até achar o primeiro verdadeiro. Tranquilo, pessoal? Professor, ainda não. Rapidinho. Coloca aí depois do print vazio embaixo. Coloca só else. Ah, aqui? Isso. Depois. Não, deu bem ter que colocar else aí. Aqui, isso. Assim? Isso. Else. Agora, esse de baixo aí, esse if aí, dá um enter para ir para frente e bota só if, isso. Isso é possível, tá? Mas a gente vai ter que criar esse else para todos eles. Aí a gente chega no conceito. Não, tranquilo. Só para eu poder entender aqui, melhor. Beleza, tranquilo. Isso aqui a gente chega no conceito. Ó, tá vendo? Aí vai estar aqui. Ele funciona. Isso. Beleza, tranquilo. Ele funciona. Mas você tá fazendo gambiarra. Não, é só para entender o que era antes, né? Porque eu vi programação há muito tempo atrás, só que eu nunca trabalhei. Há mais de 20 anos. Eu era com C na época, C++. E aí eu tenho uma ideia dos comandos. Aí é só para interpretar o que era antigo para o que é hoje, entendeu? Para o que o Python usa. Mas beleza. Só para saber que funciona mesmo. Valeu. No Java você tem que vai escrever linha por linha. Mas é assim mesmo, minha gente. O que eu ia falar aqui do nível assim? Isso daqui tem um meme. Não sei se vocês já ouviram falar. If Hadouken. Que é isso aqui, ó. Você vai indentando colocando tanto if dentro do outro, que você vai fazendo um Hadouken no código. Não façam isso é horrível, tá? Não façam isso é horrível pro seu código, para vocês entenderem. É uma prática, né? É uma péssima prática. O if Hadouken que a gente fala. Então, veja, o if é utilizado para verificar uma condição simples. Pode falar, Alexandre. Ô, professor, na hora que você colocou aí o elif, o primeiro if você deixou sem o el. Então, sempre tem que ter. Para usar elif, tem que ter um if antes. A minha dúvida era essa, obrigado. Então, ó, o if é uma declaração utilizada para verificar uma condição simples. Então, você tem aqui, ó, número igual a 10. Se a gente quer ver se é par ou ímpar, a gente pode usar o if. Então, a gente tem um número, tá? Eu vou colocar aqui 10. Se o número por 2 for igual a 0, é par, se não é ímpar. Aqui é par, tá? Verifica uma condição simples. Outra coisa importante, isso daqui, vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma expressão booleana? Vocês conseguem enxergar isso? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó. Tira de cá, verifica par. E vira isso. E aqui, eu vou até dizer assim, ó. Só par. E eu coloco aqui, ó. Eita, par. Se par, tá vendo? Ele avalia essa expressão. Eu posso colocar só a expressão. Eu não preciso dizer se par igual, true. Não preciso dizer isso, tá? Só colocando assim ele entende, tá? Entenderam, pessoal? Pode continuar? Peraí, professor, rapidinho. O porcento aí retorna 0, é? Ele retorna o resto da divisão. O resto da divisão. Se for 0, tudo bem, beleza. Entendeu? Ele retorna o resto da divisão. Então, quando a gente tem o if e else, todo if tem um else, tá? Mesmo que você não coloque, ele tem um else. E é o contrário dele. Se isso aqui for verdadeiro,
O contrário, no caso, se isso aqui for falso, ele vai executar esse. Tá? E o elif é aquilo que eu falei. Ele vai executar só o primeiro verdadeiro. Vou até copiar esse código aqui. Eu vou executar ele. Não. Olha, veja. Idade 25. Ele vai executar o primeiro que ele achar que for verdadeiro. Tá? Ó, executar de novo. Adulto. Por quê? Ele pegou, olhou para cá. Esse foi verdadeiro? Foi. Então executa primeiro. Tá? Se eu colocar só if... Era para executar todos. Algum bug. Deixa eu ver esse código aqui. Pronto. A nota é C. Aqui. Ele executou, verificou a média das notas. Nota maior, ele achou a verdadeira, executou. Nota C. A mesma coisa aqui, nota C. Tá? Ele olhou o mesmo código, só que um usando só if e o outro usando o elif. Por quê? Aqui você tem que garantir que a nota está entre 70 e 80, tá? Porque senão vai entrar no outro, você tem que garantir. E aqui eu simplesmente disse que tinha que ser maior que 70. Disse que tinha que ser maior que 60, tá? É uma diferença bem sutil. Estou vendo a nota. A diferença entre if e elif é que o if, para você fazer uma coisa como essa, você teria que colocar o intervalo bem certinho, tá? Lembrando que esse AND é uma junção. Então, eu estou dizendo, para dar C, que é 75, a nota tem que ser maior que 70 e menor que 80. No caso daqui, para ser C, eu só precisaria dizer que a nota é maior que 70. Caso eu não coloque isso, coloque só no if, aí ele vai dizer que a nota é C e D, porque a nota 75 é maior que 70 e maior que 60, tá? Maior ou igual. Aí vai dizer que é C e D, certo? Então, em termos práticos, você economiza código com o elif. Você entendeu a diferença aqui do if, else, elif? Pessoal? Entenderam, né? Então, algumas práticas. É bom a gente colocar a condição, tá? Como eu fiz naquela vez, para fazer algo, que é para aumentar a clareza. A gente colocar no meio de variáveis com significado, não colocar x, y, nada aleatório. Coloca o que quer dizer mesmo, para a gente entender. E deixar as condições simplificadas. Evite fazer isso aqui. Ó, if A, if B, fazer algo. Aí você faz if A e B, fazer algo. Essa daqui é um Hadouken. Esse daqui é um código mais correto, tá? Utilize as expressões booleanas. Evite fazer isso. Colocar o true e colocar só se ativo. Bem melhor. Vai ser assim disponibilizado. Evitar coisas redundantes, como isso aqui, ó. Se x maior que 10, x maior que 5. Evite fazer isso, tá? Prefiro o quê? Prefiro dizer que x é maior que 10 e x é maior que 5, tá? Ô, professor. Pode falar. Tem como fazer esses if num só bloco? Por exemplo, a nota A, B e C num if só? A, B e C. Sim, dependendo de um só if. Se A, por exemplo, se 7 menor que 7, seja C. Maior que 7, seja B. Igual a 10, seja A. Ó, só com if fica assim. Não pode adicionar no if só, não, os três resultados. Não tem como. A não ser que você pense numa lógica bem complicadinha de verificações booleanas. Mas eu acho que não tem como, não. Tá certo. Então, pessoal, vocês entenderam o if, else, elif, essas coisas? Alguma dúvida ainda em relação a funções? Professor, rapidinho, licença. Pode falar. Eu estou notando aqui que esse arquivo aqui, ele está no Drive, né? Tu vai salvar no Drive, né? Eu gostei dele porque ele está... não sinceramente esse arquivo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou até ensinar vocês uma coisa. Vou até ensinar uma coisa para vocês. Vou pegar o exemplo da aula anterior, tá? Aqui eu coloquei, ó, fundamentos de código, aqui. Quando você clica aqui nele, tá? Ele aparece no Drive aqui. Aí você pode fazer o download ou você pode ir direto aqui, ó, Google Colaborando. Aí você faz uma cópia para você dele. Ele vai carregar. Se ele abrir já no seu Drive, não precisa fazer. Mas se ele abrir no meu Drive, como não está aqui, aí vocês fazem uma cópia. Salvar o Ctrl S, né? Aqui. Aí ele vai salvando de vocês, tá? Vocês olham aqui, ele já abre direto lá. Aí vocês podem testar o ambiente de vocês aqui de todas as maneiras, tá certo? Certo, obrigada. Há uma última coisa que eu quero falar para vocês, tá? Para fazer funções, como por exemplo a função fatorial, tá? Se eu quiser fazer um def fatorial de n, eu já me deu o código aqui, bem dizer completo, mas foi bom. O que eu estou fazendo aqui? Vejam só, eu estou dizendo, se o número for igual a 0, retorna 1, porque o fatorial de 0 é 1. Isso aqui está claro para todo mundo. Se não, aí eu faço um negócio meio complicadinho aqui. Eu estou dizendo que n vezes fatorial de n menos 1. Eu estou chamando a própria função dentro dela. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função dentro do próprio escopo dela. Lembra que eu falei que o programa
ele é uma pilha, uma stack. Na prática, o que é que eu estou fazendo? Eu chamei função de o fatorial dela mesma, ela mesma chamou, ela vai estar adicionando na pilha. Um ponto, aí ele vai chamar de novo na pilha. Ela vai fazendo chamadas na pilha. Quando ele chegar no 0, ele vai desempilhando a pilha. Então, quando o número que você passou chegar a 0, ele vai desempilhando e vai resolvendo os dados. Vai devolvendo. Professor, eu estou mostrando para quem quiser se aprofundar mais em Python. Tem livros que vocês recomendam? Sim, tem um livro que chama Pense Python. Ele é um livro muito bom. E tem um site que é W36 School. É um site muito bom também, que tem bastante conteúdo de Python, tá? Esse livro é muito bom, por sinal, Pense Python. O que eu estava falando, sim, você tem uma função, essa função vai estar chamando ela mesma e vai estar sendo colocada na pilha. Quando você chega numa condição de parada, que a gente chama, e no caso do fatorial é o 0, que ele retorna um valor, ele começa a desempilhar e ir resolvendo. Aí ele resolve para o anterior à função, tá? Esse tipo de coisa, quando a gente faz isso, a gente chama de função recursiva, que ela está chamando ela mesma, tá? Então, eu estou multiplicando o n pelo resultado da função n-1. Aí ele vai começar a resolver isso quando? Quando ele chegar na condição de parada, que ele vai desempilhando da pilha. Fatorial de 5. Aí ele deu aqui, 120. Fatorial de 0. 1. Só que não está tratado para tudo, né? Se colocar de -1, vai ficar aqui para o infinito. Aí ele deu um estouro na pilha. Que ele ficou chamando e nunca parou. Tá vendo? Não. Ele excedeu o número máximo de comparações. Ele estourou a pilha. Ele não tem como parar, não tem como chegar em 1 aqui. Porque você vai tirando, -1, -2, -3, -4, nunca vai chegar em 0. Entenderam isso aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou seja, o ciclo, ele se faz sozinho. Só porque está dentro do escopo da função fatorial. Isso. Aí ele vai chamando a pilha, faz a chamada na pilha. Quando chega na condição de parada, ele vai resolvendo de trás para frente. Bota um print aí, professor, só para exemplificar. Fica melhor para ver. Entendeu? Definir o fatorial de n, definir a condição de parada e definir a recursão. Dúvidas? Bem, outra forma de visualizar isso, caso alguém não tenha entendido ainda, é o seguinte. No fatorial, o que é que a gente tem? A gente tem um valor que vai ser multiplicado pelo fatorial anterior. Sendo que, nesse caso, a gente não sabe ainda que é um fatorial anterior. Então, a condição de parada, ela delimita justamente onde a gente quer, qual seria o valor mínimo daquilo. Em nosso caso, se o if for, no caso, o valor de n, ele for igual a 0, ele vai retornar 1. Então, como é que vai ser construída essa pilha? Digamos que a gente bota lá, um fatorial igual a, sei lá, 5. Então, a gente tem n igual a 5, né? Então, eu tenho o if, o n é igual a 0? Não, ele não vai retornar 1. Então, ele passa para o else. E com isso, no else, ele vai fazer o quê? O n, que é o 5, vezes o fatorial de n-1. Só que eu não sei quem é o fatorial de n-1. Então, ele vai botar lá na pilha, fatorial de 4, que seria o número anterior, que seria o n-1. E assim, progressivamente, até chegar ao valor mínimo, entendeu? Justamente o então, que essa falou, tá vendo? Eu pedi para ele printar o n. Então, ele está executando. Ele executa do 5. O fatorial do 5 vai ser quanto? Eu não sei. Eu sei do 5 menos 1. Do 4. Eu também não sei. Eu sei do 3. Do 3 eu também não sei. Eu sei do 2. Do 2 eu não sei. Eu sei do 1. Do 1 eu também não sei. Eu sei do 0. Do 0 é 0. Do 0 é 1. Entendeu? Isso é uma estratégia muito comum que chama dividir para conquistar. Você corta o problema em algo que você sabe resolver. E depois você manda para outra coisa. Certo? Professor, Oi, só uma dúvida aí. Ele tá multiplicando os valores de n. Como é que ele pegou o primeiro, tudo bem, 4 vezes 5. Como é que ele pegou o 20 e multiplicou por 3? E depois ele pegou o 70 e multiplicou por 2? Ele foi desempilhando da pilha. Eu vou fazer aqui a execução dele, fingindo que eu estou sendo um compilador do Python. Eu chamei para 5, certo? Estou aqui. Eu chamei para 5. Aí ele vai querer fazer n de n menos 1, tá? Chamei para 5. Eu não sei 5. Ele vai fazer 5 vezes o resultado de n de 5 menos 1, que é 4, tá? N menos 1, que é o 4. Eu não sei do resolver desse. Ele vai voltar para cima. Ele chamou a função aqui, fatorial. Aí ele manda para cima. Aí aqui é 4 vezes n menos 1 de novo. Chamei a função de novo. Aí essa função manda para aqui para cima, que é 3 vezes n menos 1. N menos 1 é fatorial. Né? Aí ele não sabe resolver, ele vai para o 2. N menos 1. Não sabe resolver de novo. Fatorial manda para o n. O n é se resolver, que é 1. Então esse valor aqui é 1. Então esse resultado agora ele vai descendo. Aí esse resultado é 1, né? Então eu devolvo para cá. Fica 2 vezes 1. Beleza, ele tem esse resultado agora. Então eu devolvo para cá.
Fica 3 vezes 2 vezes 1. Agora tem um resultado. Devolvo para cá. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, tem um resultado agora. Então fica 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Entendeu? Sim, entendi. Bem, pessoal. Porque é tão simples que a gente não consegue enxergar como está se guardando na memória os valores multiplicados, entendeu? Aham. Mas eu consegui. Depois eu faço teste para ver como é que. Como é que eu faço para saber o valor passo a passo gravando na memória? Tem algum? Foi o que eu fiz aqui, ó, para imprimir, ó, print. Não, esse aí. Tem alguns compiladores que ele me dá a informação e eu tenho um atalho no teclado que ele vai dando passo a passo o que está acontecendo. Sim. Tem como fazer isso. Para saber quanto é que está lá na memória, exemplo. Primeiro ele guarda o como valor, fazer depois isso. ele... Só porque aí a gente consegue enxergar o que está acontecendo até mesmo para ver o erro, né? Se der o erro certinho. Isso aí chama debug. O que eu faço, o que eu aconselho a fazer, por enquanto eu não ensino vocês debug, é vocês criarem uma variável aqui, qualquer, por exemplo, valor, coloca isso aqui tudo dentro de valor, tá? Retorna o valor e printa o valor. No caso de fatorial. Aí você vê, ó, tá vendo? Dá para ver a pilha sendo executada. Por enquanto, eu estou ensinando debug. A minha dúvida era essa. Você vê que agora a gente consegue ver o que está acontecendo antes, não? Então a gente não sabe para onde é que está indo Mesmo a gente sabendo que está indo para a pilha, mas a gente não consegue enxergar. Pelo menos para mim, né? Que tem essa dificuldade. Saber o que está acontecendo realmente, para ver se está acontecendo sim. O que vai fazer, o que vai resolver isso é um conceito chamado debug, que eu vou explicar para vocês mais na frente, tá? Aí vocês vão conseguir ver a execução do programa. Por enquanto, a gente não vai trabalhar com debug, tá? Porque a gente está facilitando as coisas, tentando facilitar. Não, tranquilo. Vai ser liberado para vocês tanto o conteúdo, essas coisas, quanto essa atividade aqui. São 2 atividades, tá? Uma atividade teórica. Essa atividade teórica é naquele mesmo esquema, perguntinhas, tá? Para vocês responderem. São 5 perguntinhas, muito simples. E a parte prática. O que vai ser a parte prática? Dessa vez vocês vão ter bem mais tempo para responder, tá? Para responder essa prática, vocês vão ter até... vamos lá. Semana que vem é aula de resolução de exercícios. Então, vocês vão ter até dia 2... semana que vem é resolução de exercícios. Então, vocês vão ter até o próximo sábado, dia 7, para responder isso, tá? Então, vocês vão ter 2 semanas, vai dar tempo. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma calculadora, tá? Que calcule tudo isso, tá? Não é para usar módulo nenhum, para quem sabe usar. É para fazer na unha, todas essas operações. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, tá? Deixei de exemplo aqui. Por exemplo, o soma, calculadora. Eu fiz a soma, tá? Isso aqui foi um exemplo. Mas eu quero que vocês não façam assim. Eu quero que vocês chamem uma função, declarem uma função, def soma, op1, op2. Façam isso e chamem ela aqui, tá? Por que tá nesse esquema específico? Vocês vão ter que executar, fazer o código aqui? Vão. Por quê? Quando vocês fizerem o código, fiz esse código, roda aqui. Aí vai dizer assim, ó, escrevi esse arquivo, calculadora.py. Aí você vem aqui, roda esse script, tá aqui de baixo. Aí você desce lá pro fim e roda esse outro script aqui. Isso aqui eu tô fazendo automaticamente os testes, tá? Quando você for lá no final, vai dar um bocado de erro. Você vai ver aqui, ó, 35 testes falharam e 1 passou. Só passou aquele que eu fiz a soma, tá? Vocês têm que fazer que todos os testes passem. Tá tudo verdinho. Você vai fazer a calculadora, tá? Quando você terminar de fazer a calculadora, você tem que garantir que passe nos testes. Ah, tá. Garantir que passe nos testes. São algumas operações que eu tô vendo para saber se tá certo. Então você vai ter que analisar aqui o que está sendo feito, tá? Não precisa entender o teste, tá? O teste vocês podem ignorar. Mas tem que executar o teste e fazer que ele passe no teste, tá? Então, coisas que vocês vão calcular aqui. Soma, módulo, divisão inteira, conversão de radianos, cálculo de hipotenusa, arredondamento, solução de equação de primeiro grau, calcular determinante de matriz 2x2, área, perímetro, verificação do triângulo, desigualdade triangular, verificação de números primos, conversor de unidade, milhas para quilômetros, metros para pés e aí por diante. Vocês vão entregar o arquivo que vocês fizeram lá no Classroom, certo? Aqui na atividade prática, vocês vêm aqui e enviam. Enviar o notebook com as respostas. Tá tranquilo, não tá? É isso, minha gente.